Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal aqui da Escola do Avivamento, tá bom? Já te faço um pedido, se inscreve no canal, deixa o seu like para fortalecer aqui e nos dar incentivo para continuar edificando a sua vida e seu ministério através dessas mensagens profundas e abençoadas para a sua vida, tá bom? A mensagem de hoje tem um tema muito importante, Jabes, transformando a tristeza em alegria. Como você lidar com as decepções da vida? Como você lidar com as tristezas dessa vida? Às vezes muitas pessoas não sabem lidar com isso. Então Jabes, ele conseguiu transformar as tristezas em muitas alegrias. Jabes transformou a dor em cura. E é sobre esse personagem que nós vamos falar nessa mensagem, tá bom? Então o tema dessa mensagem é, já anote aí, ó, Jabes transformando a tristeza em alegria, tá bom? Você conhece alguém que está triste, angustiado nessa vida, desesperado? Envie esse vídeo para essa pessoa, porque realmente vai edificar a fé dessa pessoa e muito com a história de Jabes, tá bom? A história de Jabes aqui na Bíblia está no livro de 1 Crônicas, tá bom? 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Somente 2 versículos da Bíblia fala a história de Jabes, mas você vai ver como é profundo a história de Jabes, tá bom? 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10, tá bom? Vou ler para você aqui, ó. Versículo 9, 1 Crônicas 4, 9, fala assim, ó. E foi Jabes mais ilustre que os seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, ó, porquanto com muitas dores o dei à luz. Versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Somente esses 2 versículos falam sobre a história de Jabes. Mas eu quero te explicar para você entender bem profundo a história de Jabes. Olha o final do versículo 9, ó. A mãe de Jabes, porquanto com dores o dei à luz. Então, no parto da mãe de Jabes, quando ele nasceu, foi um parto muito difícil. Ela sentiu muitas dores, chegou à beira da morte, a mãe de Jabes, no parto de quando ele nasceu. Então, naquele momento que Jabes nasce, que aquela criancinha nasce, a mãe se revolta, porque foi muitas dores, foi terrível. A mãe se revolta e ela fala assim, ó, então seu nome será Jabes. Você sabe o que significa Jabes? Filho da tristeza ou filho da dor. Então, quando aquela criança nasce, a mãe pega aquela criança e fala assim, ó, eu tive muitas dores, foi muito triste esse parto, então eu vou colocar esse nome em você, filho da tristeza, filho da dor. Então, olha isso, a própria mãe de Jabes soltou uma palavra negativa sobre ele quando ele nasceu, dizendo que ele é um filho da tristeza, que ele é um filho da dor. Olha isso. Então, quando Jabes ele foi crescendo ali, brincando com seus irmãos, brincando com seus amigos, brincando ali na comunidade, as pessoas, quando Jabes passava, falavam assim, ó, ah lá, ó, esse é o menino da dor. Ah lá, ó, esse é o filho da tristeza. Então Jabes tinha tudo para dar errado na vida. Jabes tinha tudo para culpar a mãe dele, dizendo assim, ó, a senhora me amaldiçoou, a senhora falou que eu não vou ser ninguém na vida, a senhora falou que eu não vou chegar em lugar nenhum, por isso que a senhora falou, eu não sou ninguém. Então Jabes podia ter revoltado, mas foi totalmente o contrário. Olha isso. Primeira coisa que eu quero que você anote. Jabes não xingou a mãe dele hora nenhuma depois que ele cresceu, por ela ter falado isso. Jabes não xingou os irmãos por ter zombado dele, dizendo, ó, o filho da dor passando ali, olha o filho da tristeza. Hora nenhuma ele fez isso, porque Jabes entendia, não importa a família que você nasceu, importa é a família que vai nascer de você. Vou chegar mais perto para te falar isso. Não importa a família que você veio, não importa o pai que você teve, não importa a mãe que você teve, não importa, o que importa é aquilo que vai sair de você, importa é a família que vai sair de você. Então Jabes não ficou decepcionado com aquilo que a mãe falou, com aquilo que os irmãos falou. Jabes falou assim, não importa o que o homem fala, importa aquilo que Deus fala ao meu respeito. E é tão interessante isso, o começo do versículo 9, Deus deixou bem claro na Bíblia dizendo assim, ó,
E foi Jabes mais ilustre que os seus irmãos. Por quê? Quando Jabes nasce, a mãe, a família, todo mundo desprezou ele. Deixava ele só no canto, não dava nada para ele, não investia na criança, não fazia nada para ele. Mas os outros irmãos de Jabe eram considerados por todo mundo os mais ilustres, os mais bem preparados. Então Jabes ficava sempre de canto. Mas quando Jabes decidiu não aceitar essa situação, buscar, invocar a Deus, Deus transforma a tristeza de Jabes em alegria. Deus transforma a dor de Jabes em cura. E por isso ele foi mais ilustre que os seus irmãos. Quem sabe, você que está vendo esse vídeo, você se considera o último da fila da sua casa. Você se considera o último da fila do seu trabalho. Você se considera o último da fila de onde você mora. Mas fica tranquilo, sabe por quê? O próprio Senhor Jesus disse que os últimos serão os primeiros. Anote isso, tá bom? Os últimos serão os primeiros. Não importa o lugar que o homem te coloca. O homem pode te desprezar. O homem pode não te valorizar. Mas Deus não te despreza. Deus te valoriza. Por isso que Ele te escolheu, tá bom? Precisamos aprender com Jabes. Ah, Daniel, mas Deus mudou a tristeza de Jabes em alegria. Deus transformou a dor de Jabes em cura. Mas não foi simplesmente um passe de mágica. Olha o que Jabes fez no versículo 10. Ó. Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Então Jabes cresceu com as pessoas zombando dele, dizendo: ó o filho da tristeza, ó o filho da dor, você não vai chegar em lugar algum, rapaz, a sua mãe já te amaldiçoou, você não vai chegar em lugar algum, você não vai ser ninguém nessa vida. Então ele cresceu ouvindo isso, mas quando ele começou a ter entendimento, ele ouviu falar do Deus de Israel, Jabes se revoltou, uma revolta positiva, dizendo assim, ó: não importa aquilo que alguém fala ao meu respeito, não importa o que minha mãe falou, que meus irmãos falou, eu vou invocar esse Deus vivo e ele vai transformar minha tristeza em alegria. Tem uma coisa só que Deus precisa de você. Anote isso. Deus precisa de uma coisa de você. Daniel, eu estou triste. Daniel, eu estou angustiado. Daniel, eu estou em depressão. Eu não sei o que faço. Deus precisa de uma atitude sua. Só uma atitude. Você invocar o nome dele. Você dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, não importa tudo aquilo que se levanta contra mim. Eu acredito no Senhor. Por isso eu te peço, transforme a minha tristeza em alegria. Ele vai transformar. Como ele fez na vida de Jabes. Então Jabes, escute, Jabes não teve a tristeza dele transformada em alegria num passe de mágica, não. Jabes se levantou, se revoltou, invocou o Deus de Israel. Ele não aceitou aquela realidade. Tem muitas pessoas que passam por muitas dificuldades na vida, todos nós passamos. O problema é que você aceita essa situação, você aceita essa tristeza, você aceita essa dor. Passar por tristezas, todos nós passamos. Passar por momentos difíceis, todos nós passamos. A pergunta é, escute, quando a vida te jogar no chão, você tem duas opções. Você vai ser uma pedra ou você vai ser uma semente. A pedra fica paralisada onde foi jogado. Agora a semente pode jogar no mais fundo do poço. Ela vai começar a crescer e subir de novo. Quem é você diante de uma dificuldade? Uma pedra ou uma semente? Jabes não decidiu ser uma pedra. Jabes decidiu ser uma semente. E não importa as pessoas que não acreditam em você. Tem muita gente que não acredita em você. E para te falar a verdade, a maioria das pessoas não acredita em você. Mas aprenda uma coisa. Você e Deus é a maioria. Você não precisa de mais ninguém. Se você se levantar e invocar a Deus, você já está com a maioria. E Ele vai mudar a sua tristeza para alegria, a sua dor em cura, tá bom? Continuando a história de Jabes. Deus transforma a tristeza em alegria. E todos verão Deus te honrar. As pessoas que desprezavam Jabes, as pessoas que não acreditavam em Jabes, as pessoas que zombavam de Jabes, foram as mesmas pessoas que teve que contemplar Jabes sendo honrado por Deus. Quero profetizar isso sobre a sua vida. Tem muitas pessoas que já falaram assim, ó, você não vai ser nada na vida, ele não vai chegar em lugar algum, ela não vai ser nada na vida. Eu quero profetizar. Essas mesmas pessoas verão Deus te honrar. Na terra que ninguém estava te honrando, Deus vai te honrar e vai te prosperar, assim como fez com Jabes. Mas o segredo é
invocar a Deus. Invocar a Deus significa levantar, não aceitar essa situação. É isso que você precisa, tá bom? Outra coisa, para os homens, Jabes era o filho da dor, mas para Deus, ele era um filho honrado e abençoado. Não importa o rótulo que a humanidade te coloca. Os homens podem olhar para você e falar assim, ah, ele é isso, ela é aquilo, não, ele é isso, ele é assado. Os homens podem colocar um rótulo, mas isso não importa. O que importa, ó, para os homens, filho da dor, mas para Deus, um filho honrado e abençoado. Mais importa o que Deus pensa ao seu respeito do que os homens pensam ao seu respeito, porque os homens não podem mudar a sua vida, mas Deus pode mudar suas tristezas e transformá-las em alegrias em nome de Jesus, tá bom? Continuando, Jabes fez um pedido ousado. Jabes, olha para você ver a mentalidade de Jabes. Jabes era motivo de zombaria para todos, todo mundo zombava de Jabes. Todo mundo olhava para Jabes e falava assim, é o filho da dor, filho da tristeza. Você não vai chegar em lugar algum nessa vida, Jabes. As pessoas falavam isso. Mas Jabes sabia quem ele era com Deus, porque ele e Deus era a maioria. E olha o pedido que ele faz para Deus no versículo 10, ó. Porque Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, se me abençoares muitíssimo. Olha isso, Jabes pediu para Deus abençoar muitíssimo. Jabes não queria uma bênção pequena. Jabes, olha para você ver, eu vou mastigar para você entender. Jabes chegou diante de Deus e falou, Senhor, a minha mãe falou que eu não vou chegar em lugar algum, os meus irmãos ficam zombando de mim, as pessoas ficam zombando de mim, mas eu e o Senhor somos a maioria, então por isso eu te peço, me abençoa muitíssimo, e a minha bênção será tão grande que vai derramar na vida de todos aqueles que não acreditam em mim. É isso que nós precisamos entender. Não importa o estado atual da sua vida, não importa a tristeza que você se encontra, Deus vai te abençoar de uma forma tão grande que a sua bênção vai derramar até em quem não acredita em você. Por isso que está escrito aqui, ó, por isso que está escrito aqui, Jabes foi mais ilustre que os seus irmãos. Os irmãos de Jabes que não acreditavam nele tiveram que engolir Jabes sendo honrado e muitíssimo abençoado por Deus. Quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai te honrar de uma forma tremenda, que até quem não acredita em você, a sua bênção vai derramar sobre essas pessoas. Acredita nisso, tá bom? Continuando. Se me abençoares muitíssimo e os meus termos amplificares. O que é termo amplificar? Prosperidade. Então Jabes pediu, Senhor, me abençoa muito, né? Aumenta os meus termos. O que é isso? Uma prosperidade surreal. Então Deus tem poder de pegar você triste, angustiado como você está e começar a te abençoar muitíssimo, começar a te prosperar muitíssimo. E até quem não acredita em você vai ter que começar a acreditar, tá bom? Olha que interessante isso. E continua, ó. Me abençoares muitíssimo e os meus termos amplificares e a tua mão for comigo. Olha o que ele falou para Deus, Senhor, a tua mão tem que ser comigo. Quando eu falo de mão, eu falo de direcionamento. É isso que ele está pedindo, Senhor, que o Senhor sempre me direciona. Imagina um pai dando a mão para um filho atravessar a rua. É o que ele está pedindo para Deus. Senhor, a tua mão tem que ser comigo. Eu não quero andar nas minhas vontades. Eu quero que o Senhor comece a me guiar a partir de hoje. Quer sair dessa tristeza que você está? Quer sair dessa depressão que você está? Quer sair dessa angústia que você está? Você quer? Aprenda a deixar Deus te pegar pela mão e te guiar. Daniel, como que Deus me pega pela mão e me guia? Quando você começa a aprender disso aqui, ó, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ele começa a te pegar pela mão, te conduzir e te levar a grandes lugares, a te levar a grandes honras, a grandes bênçãos. Porque é isso que Deus tem para a sua vida, tá bom? Então Jabes se levantou, invocou a Deus, pediu para ser muito abençoado, pediu para a mão de Deus conduzir ele e continua, ó. E fizeres que do mal não seja aflito. O que é isso? Jabes está falando assim, Senhor, coloque uma proteção em minha volta para que o mal não venha me atingir. Então Jabes pediu para Deus proteção 24 horas. Então nesse vídeo eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai transformar essa tristeza sua em alegria. Deus vai transformar essa dor em cura. E depois disso, Ele vai cercar a sua vida e te proteger para que nenhuma tristeza tenha acesso a você novamente. Para que nenhuma dor tenha acesso a você novamente. Porque Deus tem poder de transformar a tristeza
em alegria, tá bom? Essa é a história de Jabes. Mas lembrando, a vida de Jabes não mudou num passe de mágica. Ele se levantou, ele se revoltou com essa situação e Deus o abençoou muitíssimo, tá bom? Repetindo, para você anotar aí na sua casa, ó. Porque Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, se me abençoares muitíssimo. Então primeiro ele pediu para ser muito abençoado. E os meus termos amplificares, uma prosperidade grande. E a tua mão for comigo, mão comigo é direcionamento. E fizeres que o mal não seja aflito, proteção 24 horas. Então ele pediu 4 coisas para Deus. Primeiro ele pediu para ser muito abençoado, ele pediu uma grande prosperidade, ele pediu para Deus guiar ele pela mão, ele pediu proteção 24 horas. Com isso, olha o que aconteceu, o final do versículo 10. Fala assim, ó, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. As pessoas não acreditavam em Jabes. A família não acreditava em Jabes. Quem sabe você que está vendo esse vídeo está na mesma situação. Sua família não acredita em você, seus pais não acreditam em você, seus irmãos, seus colegas, ninguém acredita em você. Ei, você e Deus é a maioria. Se levante, comece a se erguer. Não seja uma pedra onde alguém te jogou, seja uma semente, comece a crescer. Porque a sua prosperidade será tão grande que vai derramar até na vida de quem não acredita em você, tá bom? Deus te abençoe com essa mensagem, Deus abençoe seu ministério, abençoe sua família, tá bom? Não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe de deixar o seu like e assim terá muitas mensagens para edificar a sua vida e edificar o seu ministério, tá bom? Deus te abençoe.